Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelada à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Já que nós estamos comemorando 508 anos de Reforma Protestante, nós vamos falar sobre como a reforma pode ser aplicada nos dias de hoje, né? Todo vídeo aqui da reforma do canal eu sempre busco trazer muito esse entendimento, porque muitas vezes a gente lembra da reforma como aquele dia só em específico, onde aconteceu aquela coisa, ficou marcado na história e teve aquelas teses. E Lutero escreveu, sim, mas eu sempre gosto de trazer um entendimento para aquilo que a gente pode fazer. Eu sempre gosto de trazer esse entendimento para dizer que a reforma ainda está viva até hoje. Então, nós precisamos sempre lembrar que a reforma, ela foi aquele movimento que acontece sim até hoje, porque todos os dias nós somos chamados para uma reforma interior dentro de nós, e onde nós devemos ser transformados pelo Espírito Santo, mas a reforma ela serve para nos trazer à memória aquilo que foi quebrado, aquele jugo de Satanás que foi tirado de sobre nós, aquilo que muitas vezes nos cegava, aquilo que muitas vezes nos fazia acreditar que a salvação é pelos nossos méritos, pela nossa vontade, pelas nossas obras, por aquilo que a gente faz. E não, a gente sabe que a graça, a salvação, ela é um dom de Deus, ela é um presente merecido. Ela é algo que de nós mesmos nós não podemos fazer, nem com as melhores obras sociais, nem com as melhores filantropias, nem com aquilo, como até o apóstolo Paulo fala, nem se eu oferecesse o meu corpo para ser queimado, doasse todos os meus bens. Se eu não tivesse amor, nada disso valeria. Então, que a gente possa sempre se lembrar como Deus quer que a gente viva, mas reconhecer Ele em tudo que a gente faz, reconhecer que nós só somos hoje o que somos porque Ele nos salvou, porque Ele nos olhou, porque Ele nos deu vida eterna, porque Ele sim nos chamou à esperança, nos chamou ao Evangelho, porque Ele nos deu a possibilidade de nós aceitarmos Ele, de conhecermos Ele. Então, eu quero também lembrar qual esse papel de Lutero, esse papel que Lutero exerceu, como ele é atual até hoje. Muitas vezes nós se conformamos com o estilo de vida mundano, nós trazemos esse estilo de vida para dentro das igrejas e praticamos achando que é normal, o que naquele momento estava acontecendo sim com a igreja. E hoje nós não devemos ter esses mesmos erros, nós não devemos trazer doutrinas do mundo, práticas do mundo, formas que o mundo vive para dentro de nós e praticarmos, porque nós já fomos chamados por Jesus para viver uma nova vida, e não para viver uma vida como o mundo vive, e não para viver uma vida como a sociedade vive, mas viver uma vida diferente. Hoje nós temos esperança porque Cristo nos amou primeiro. Então, eu quero até fazer uma recomendação aqui de um livro também. Reformadoras. Muitas vezes a gente vê a reforma com a ótica dos reformadores ou sempre vendo muita figura dos reformadores. E a gente esquece muitas vezes que teve mulheres que participaram ativamente da reforma protestante. E a gente se lembra que como que a reforma é atual, como que elas participaram e como elas seguiram o caminho que Deus tinha para elas em cada parte da vida. A gente percebe aqui que teve umas que participaram mais ativamente no governo, na política, como outras participaram sendo poetisas, fazendo textos, escrevendo livros, como que elas participaram ativamente da reforma protestante e como que o legado delas continua até os dias de hoje. Aqui a gente vai falar das escritoras e apologetas da reforma. Será que nós temos defendido a nossa fé em meio às circunstâncias? E eu não estou falando mais de guerras no sentido físico da coisa, mas guerras espirituais. Será que a gente tem sido apologeta? Será que a gente tem defendido a nossa fé? Será que a gente tem falado não para as formas de influência mundana? Será que a gente tem dito não para aquilo que quer nos influenciar negativamente? Então a gente percebe aqui que Árgula von Gundebarg, Maria de Thier e Olímpia Morata, elas foram mulheres que participaram escrevendo livros apologetas, elas foram vozes expressas pela pena, ou seja, elas, na forma de pena ali, na sua caneta daquela época, elas escreveram aquilo que elas criam que era verdade e defenderam a sua fé. A gente percebe também nobres reformadoras francesas, vozes expressas nos palácios, ou seja, elas estavam ali na política. Como que elas podiam fazer lá dentro da política para influenciar, para levar a reforma adiante, para levar o evangelho? A gente fala muito da reforma, mas no sentido de levar o evangelho adiante.
sabe? Como que elas poderiam fazer Cristo mais conhecido, como que elas poderiam defender os valores cristãos. E a gente vê isso na vida de Margarita de Navarra, a gente vê isso na vida de Renata, que foi princesa da França e duquesa de Ferrara. A gente percebe isso na vida de Joana IV de Navarra, que foram mulheres que lutaram pela fé, mulheres até que tinham diálogos com os reformadores, mulheres que até trocavam cartas com os reformadores, mulheres que conversavam sobre a palavra de Deus, mulheres que queriam trazer os princípios bíblicos para dentro dos seus países, para dentro dos seus reinos, para dentro das suas vidas e da sua sociedade da época. A gente percebe também esposas de reformadores, como que elas foram vozes expressas na vida cotidiana, como que cuidando do seu lar, dos seus filhos, do seu marido, cuidando das coisas do lar, elas foram espelho daquilo que o Senhor quer para as mulheres também hoje, para aquilo que o Senhor já ordenou, como que elas foram mulheres sábias, mulheres que defenderam a fé, mulheres que expressaram o seu amor e o seu cuidado pelo Senhor no seu lar. A gente vê Catarina Zell, Catarina Vambora, né? Eu sempre falo muito da Catarina Vambora, porque ela foi uma mulher ali, esposa de Lutero, e na época dela não existia ser esposa de alguém, porque existiam as freiras e existiam os monges. Quando a reforma surgiu, né, quando a reforma ela desabrochou, acabou surgindo os reformadores, eles sim tomaram destaque, mas eles acabaram se casando, que era totalmente contra a forma católica de vir, falando que os sacerdotes tinham que ser solteiros, mas muitos nem seguiam o celibato de fato, muitos tinham filho fora até do casamento. Então essa visão que eles tinham no catolicismo não era uma visão correta, mesmo porque o Senhor mesmo fala que nos últimos dias iriam vir pessoas que iam proibir o casamento. E o casamento, a família, era um plano de Deus e não um plano do diabo. A gente sabe que isso não surgiu no coração do homem, mas foi Deus que fez o primeiro casamento, Adão e Eva. E a gente percebe Delete de Bure, essa foi mulher de Calvino, esposa de Calvino. Ela era uma viúva e como que ela conseguiu transbordar o amor dela por Deus também no serviço com os outros, no cuidado pelos outros, na hospitalidade, nos cuidados da casa, nos cuidados com o marido, com os filhos, e elas passaram situações muito difíceis, né? A gente vê, por exemplo, no caso da Idelete, ela não conseguiu ter filhos com Calvino. Os filhos que ela tinha era do primeiro marido, porque ela era viúva, e ela chegou a ter um filho com o Calvino, assim, mas o menino morreu quando ele era criança, assim, quando ele era bebê. Então a gente percebe que elas passaram por momentos difíceis, de tribulações, de sofrimentos, mas hoje elas estão no reino dos céus desfrutando da paz. E a gente percebe também rainhas e mártires da Inglaterra, vozes expressas no salão protestante e no martírio. Naquele momento existia o salão protestante, que era um momento ali, um local onde as pessoas falavam da reforma, liam as escrituras, falavam sobre as coisas de Deus. Como nós temos falado das coisas de Deus e praticado e trazido, sim, os ensinamentos da palavra de Deus para a nossa vida hoje, com quem nós temos compartilhado isso, com quem nós temos levado isso adiante, porque a fé não é só para a gente crer e guardar para a gente, é para a gente crer e compartilhar com os outros. A palavra mesmo fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então a gente percebe Catarina Parra, ela foi esposa de Henrique VIII, ela foi a última esposa, né? Ela viu Henrique VIII morrer e ela viu também como que depois dessa morte, como que o reino ficou. Né? Então, como que ela se comportou com tudo isso e ela não tinha rivalidade com as outras filhas de Henrique VIII, muito pelo contrário, ela trouxe essas meninas para morar com ela. E a gente percebe também Anne Slake, a gente percebe Jane Grey. Jane Grey, ela foi uma mulher que morreu, porque colocaram ela num local ali de reinado, onde ela até aceitou aquele reino, mas ela foi deposta, ela foi a rainha mais curta, o reinado dela durou 7 dias. Então a gente percebe aqui como que elas passaram por momentos difíceis, mas como que elas guardaram a fé. No caso dessa Jane Grey, no relato do martírio, que é até a capa do livro, mostra uma pintura relatando esse martírio, e a gente vê esse próprio sacerdote aqui católico, ele foi um homem que ele tentou convencer que o catolicismo estava certo, ou seja, que a salvação era pelas obras. Ele tentou mostrar para Jane Grey que se ela seguisse para aquele caminho do catolicismo, ela não iria morrer, mas ela negou isso. Ela falou, não, eu acredito na palavra de Deus até o fim, e ela morreu como uma mártir. Então, a gente percebe aqui que elas foram mulheres que amaram mais a Deus do que a própria vida. Então, nesse vídeo, eu queria já trazer para vocês tanto o exemplo dessas mulheres, nessa recomendação aqui de um livro, tanto como a gente pode trazer a reforma para nós hoje.
como que nós precisamos todos os dias reformar nós mesmos, que o Espírito Santo seja sempre um engenheiro e o arquiteto dessa boa obra, porque ele fala que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Então, que essa boa obra venha a ser completada nos nossos corações e nas nossas vidas, que a gente venha viver de forma que agrade a Deus, que a gente venha, assim, não lembrar da reforma como um dia muito distante, como o dia 31 de outubro de 1517 apenas, mas que a gente possa trazer esse dia para que a gente viva até hoje, não mais pregando em portas as 95 teses, mas vivendo elas, não vivendo uma mentira, não vivendo algo que já passou há muito tempo, não caindo no esquecimento aquele dia, mas vivendo uma verdade e proclamando uma verdade. E essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, e que a gente sempre possa lembrar daquele versículo, que o justo viverá pela fé. E se a gente retroceder, a alma de Deus não tem alegria com a nossa alma. Se a gente retroceder, se a gente olhar para trás e desistir de tudo, Deus não vai se agradar. Mas se a gente continuar e perseverar, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, os problemas, o Senhor nos recompensará. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!